uma coisa boa para você comer agora que você decidiu ser uma nova mulher, um novo homem, comendo com mais consciência? Palmito. Palmito é um alimento que todo mundo conhece, né? O Brasil é o 6º maior exportador de palmito do mundo. E o principal consumidor de palmito é a França. Agora, o palmito, você já deve saber, tem variações, nomes, cortes, né? E aí isso muda mesmo o sabor, a textura. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu converso com o empresário e produtor de palmito, Marcelo Guarizzi. Vou conversar com o Marcelo aqui, olha, junto dessa bancada que tem o palmito pupunha e o palmito açaí. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde. Olá, Cláudia. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bom. Amei a gente poder conversar contigo que entende tanto de palmito e passar essas explicações para o nosso telespectador, né? Porque realmente o palmito é maravilhoso e é bom a gente entender qual é qual. Então vamos lá, eu tenho aqui palmito pupunha e açaí. Temos só esses dois tipos ou existem outros? Não, Cláudia, a gente tem outros tipos de palmito. Na verdade, palmito é um fruto e a gente tem algumas matrizes, por exemplo, palmito de babaçu, palmeira real, palmito de ajuçara e esses dois que estão na sua mesa hoje, que é o de açaí e o de pupunha. Porque, na verdade, esses dois que a gente escolheu para colocar hoje no seu programa são os dois palmitos que representam mais de 95% do consumo e da produção no Brasil. Perfeito. Então, eu queria que você me explicasse. Eu disse até que no mês passado eu estive em Foz do Iguaçu e fazendo uma trilha lá por uma floresta, eu vi uma palmeira, né? Que tem palmito, é palmeira? Uma palmeira. Positivo. E a guia explicou que daquela palmeira extraía-se apenas 1 quilo de palmito e depois de extraído, aquela palmeira não existia mais. É assim mesmo? Alguns sim. Eu não sei exatamente qual foi a palmeira que você encontrou por lá. A gente tem uma palmeira muito famosa, conhecida de quem tem um pouquinho mais de idade, que é a palmeira do Jussara. O Jussara realmente só dá uma haste e ele demora muitos anos para poder estar em posição de corte. Talvez tenha sido esse que você tenha encontrado. Quando a gente fala no açaí, que é o nosso principal palmito hoje no Brasil, ele é um palmito que, vamos supor, é uma mãe que dá aí 5, 6 filhos, 5, 6, 7, 8 hastes em cada vez que ela nasce, mas ela se reproduz mais rápido. Com geralmente 3 anos ela já está pronta para o corte. Tá joia. Antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, que existia, pelo menos eu achava, que só existia um tipo de palmito, ou era consumido com mais frequência, um tipo de palmito aqui no Brasil. Me lembro que quando eu experimentei a primeira vez o palmito pupunha, eu achei estranho. Eu falei, nossa, que palmito estranho. Agora não, eu me adaptei totalmente, né? O paladar, ele é adaptável e hoje eu amo o palmito pupunha, acho prático, tá sempre macio, enfim. Mas qual era aquele palmito que era consumido anteriormente pelo brasileiro? Para você que é de São Paulo, eu acho que você é de São Paulo, o palmito que se consumiu muito aqui foi esse palmito Jussara, extremamente saboroso, super macio, e só dava aqui na região da nossa Mata Atlântica. Só que a gente foi consumindo, ele demora muito tempo para nascer de novo, e ele foi se extinguindo, né? Depois começou a aparecer os palmeira real, e principalmente o do açaí. O açaí ele é típico porque ele só dá no norte do país. Podemos dizer assim que 98% da produção do palmito de açaí está toda concentrada na região de Belém e na região de Macapá. Esse palmito que você acabou se adaptando ao gosto dele, que é o palmito da pupunha, ele é um palmito que dá mais aqui para a região sul de São Paulo, mais para a região de Registro, e ele pega um pouco mais aqui para Santa Catarina. O palmito da pupunha, ele tem aí na média de 12, 15 anos apenas no mercado. Mas ele é um palmito extremamente macio, um pouco menos saboroso, mas como você falou, a gente se adapta, né? E palmito é um fruto. Quando a gente fala, por exemplo, numa banana, você tem a banana maçã, você tem a banana nanica, você tem a banana da terra, o palmito é a mesma situação. Você tem o de pupunha, sempre macio, o de açaí um pouquinho mais fibroso, mas um sabor mais intenso. O palmeira real tem uma maciez diferente. Cada um é cada um, mas são todos, o mais importante, são todos muito bons para a saúde, que isso é o que importa, e é um produto muito típico. O brasileiro realmente gosta de coração.
Já que você tocou nesse ponto da saúde, quais são os benefícios em relação à nossa saúde que o palmito traz? Quem entende muito disso, principalmente se é uma questão dos nutricionistas, falam dos benefícios. Favorece o sono, ele te dá uma qualidade de sono melhor. Ele melhora o seu trânsito intestinal, ele é extremamente digestivo, tranquilo quanto a isso. Ajuda a controlar a sua pressão arterial e contribui para o emagrecimento saudável. Por que ele contribui para esse emagrecimento saudável? Porque ele tem uma saciedade, ele proporciona uma saciedade para você. Você come 200, 300 gramas de palmito, nossa, você se sente satisfeito. Você parece que não precisa dar mais sequência em outra refeição. Por isso que ele faz muito bem para a saúde. Agora, Marcelo, é muito difícil a gente encontrar palmito in natura. A gente encontra palmito e tá mais acostumado a comer palmito em conserva, né? Por que isso? É difícil a venda, a distribuição do palmito in natura? Positivo, Cláudia. O palmito, quando ele é in natura, ele tem uma validade de vida muito menor do que o palmito em conserva. O palmito em conserva, a gente corta ele lá por exemplo, do açaí, que ele vem ali na beira do rio Amazonas, fica naquelas ilhas. A gente corta o palmito, traz para a fábrica. O palmito é como se fosse uma cebola com várias camadas. A gente vai descascando, deixa ele numa condição, na última camadinha, para ele não desmanchar. Só que a gente faz um aquecimento, um cozimento nele. A gente coloca uma salmoura para poder fazer a conserva dele e coloca ele num cozimento. E no palmito in natura, não se faz o cozimento, como você falou, ele é in natura. Então você corta ele, em poucos dias você tem que consumi-lo porque ele se estraga. Mas aí a gente vem numa outra condição. Para quem é um pouco mais antigo, você já viu falar no botulismo. O que acontece? Você, se der o azar de você ter uma bactéria que penetrou nesse palmito, quando você vai consumir ele in natura, ele pode trazer sérios problemas. Os palmitos em conservas, como eles foram tratados, entre aspas, no cozimento, ele passa ali bons minutos a 100 graus, a gente consegue eliminar qualquer bactéria nele. Então, quando você vai consumir um palmito em conserva, você pode ter certeza que ele não tem nenhuma bactéria, porque esse cozimento eliminou qualquer possibilidade de ter algum bicho dentro dele. Olha que boa informação, né? Quando a gente abre uma lata de palmito, a gente pode deixar depois de aberta, se a gente vai consumir aos poucos na geladeira, por quanto tempo? Isso é muito importante dizer para você, porque as pessoas olham aqueles potões de palmito grande, tem bonito. Tem um atrás de você aí, tem um gigantão positivo, aí. Positivo. Ele é maravilhoso, só que se você vai fazer uma refeição para você e para o seu marido na noite de hoje, você não pode abrir um palmito desse, ele tem quase 2 quilos. É muito palmito para consumir em pouco tempo. A gente orienta sempre de 2 a 3 dias, Cláudia, não mais do que isso. Mesmo estando em geladeira, ele vai perdendo, ele vai entrando o ar nele, a salmoura já não se mantém na mesma condição, o pH da água muda e o palmito vai se deteriorando. 2, 3 dias no máximo. Tá joia. E por fim, Marcelo, curiosidade minha, eu queria entender por que os preços variam tanto. É por conta da extinção de alguns? Porque a palmeira de um só dá como é que chama? Uma haste. Uma haste, é isso? Bom, antes de eu te falar para você sobre essa questão do palmito, só mais uma colocação, quando a gente falou lá de quanto tempo ele suporta na geladeira, é muito importante que você nunca coloque a sua mão dentro de um pote de palmito. Mesmo que sua mão estiver limpinha, você acabou de lavar, enxugou, não coloque. Quando a gente coloca nossa mão dentro da água do palmito, a gente altera aquele pH da água e logo ela começa a ficar escura e logo ela vai estragar o seu produto. Com relação aos palmitos, você está com um folder em cima da sua mesa que tem a definição dele, porque o palmito tem alguns cortes. O palmito é como, vamos dizer assim, é como uma carne. Você tem o filé mignon, onde você extrai ali o tolete, você extrai o inteiro, e depois você começa a se aproximar das laterais da haste e começa a ter um outro tipo de palmito. É um palmito em rodela, um palmito em coração, um palmito em banda, até chegar lá no palmito picado. Porque muitas vezes, Cláudia, as pessoas pensam que o palmito picado nada mais é do que um palmito inteiro de um tolete que alguém picou ele para facilitar a sua digestão ou para poder facilitar que você fazer uma torta. E não é verdade.
O palmito, o filé mignon dele, é o que você está olhando ali, ó. Nossos telespectadores estão acompanhando na tela. Você tem ali o tolete. Ali é a parte mais nobre do palmito. Esse é o que custa o valor mais alto. Depois você puxa para um lado da banda, você começa a entrar para uma parte mais fibrosa, menos macia, até você bater ali pelo coração, vai descendo as rodelas, e você chega ao picado, que é um palmito que as pessoas consomem, tem muito nas prateleiras hoje, mas ele já é o fim da haste. Então você vai pegar ele com menos sabor, você vai pegar ele mais fibroso, e você vai achar que ele é uma cana. Poxa, mas não tá bom. Mas na verdade é que é o corte. Por isso, se você pode, se mantém no tolete, se mantém ali no inteiro, que é o filé mignon do palmito. Tá, a última dica, meu tempo já estourou, mas eu tô achando muito interessante essa história toda. Quando a gente vai no supermercado, eu como dona de casa, e acredito que todas as minhas amigas em casa também têm a mesma dificuldade, eu olho aquele monte de palmito e eu fico pensando qual será que eu levo. Aí a gente dá uma olhada no preço, nas marcas que a gente conhece, mas depois... Não sei se é real, se isso eu aprendi com a minha mãe, de olhar o palmito, ver embaixo, aí ver aquele que parece que tá mais macio. Tem isso? A gente consegue ver se o palmito tá mais macio pelo vidro? É um pouco mais difícil, né? Enquanto você não coloca a mão, ele é um pouco mais difícil. Você tá olhando aqui, nós temos o palmito, esse aqui é um palmito de açaí, ele tá bem branquinho. Apesar do palmito, todo palmito ele tem uma resina, ele tem uma resina natural. Então esse palmito aqui só tá com 2 meses no vidro. Ainda não está soltando a resina, então você está com a água dele bem limpinha. Você olha para as hastes do palmito, você percebe que não tem nenhuma mancha roxa, não tem nenhuma mancha preta. Isso significa que ele é um palmito de qualidade. A água está limpinha, mesmo que ela tiver um pouquinho mais turva, às vezes é simplesmente a resina que está soltando do palmito e a água se transforma um pouquinho. Tem gente que gosta que o palmito, eu estou levantando um pouquinho aqui para você ver que o palmito, se estiver boiando, ele significa que é mais macio, que ele não tem nenhum duro, nenhum, vamos dizer assim, nenhum pedaço de cana dentro. É possível, mas você olha pela aparência lá e percebe que é um belo produto. Sem mancha, não tem muita contraste na coloração da água, isso é o mais importante. Tá joia. Bom, amei esse nosso bate-papo, foi muito produtivo. Marcelo Guarizzi, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e te convido aí para voltar para a gente continuar aprendendo mais sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer um soufflé de palmito. Obrigada, viu? Gratidão, Cláudia, por abrir espaço no seu belíssimo programa. Fica com Deus. Muito obrigada, gente. Agora eu quero fazer uma coisa aqui. Meu tempo já estourou, mas eu vou provar o palmito, que eu quero falar pra vocês qual que eu acho mais gostoso. Educada, né? Tinha garfo. Eu peguei com a mão. Vamos lá. Esse aqui. Esse aqui eu acho que tem uma parte mais macia. Vou com a mão mesmo, gente. Quero tirar a parte mais durinha dele. Essa casquinha aqui sempre é mais durinha, né? Pra provar. Ó, isso aqui é molinho. Ih, não senti muita diferença, não. Quem tá desconectado aí? Vem cá, Everaldo. Prova aqui. Eu vou pra cá por causa do distanciamento. Você prova e me fala. Prova primeiro o pupunha, depois do açaí e me fala qual que você acha mais saboroso. Eu acho que eu tô mais acostumada com pupunha, achei até que tava mais saboroso. Ele falou que sabe diferenciar. Eu tinha perguntado. Ah, é? O Everaldo sabe diferenciar palmito. Podia ter colocado uma venda nos olhos pra ele me falar se esse era pupunha ou não. Gostou desse? Vai, mais ou menos. Vai o outro ali, o açaí. Vê qual que você acha mais saboroso. Olha lá, hein, gente. Vamos lá, hein? Aqui é real. E eu ainda escolhi um câmera que fala a verdade. Esse daí não tem papo na língua, não. Ele fala qual que ele achou mais gostoso. Sentiu diferença, Everaldo? Qual que é mais gostoso? O açaí? Você achou melhor? Não. Gosto é gosto, tá vendo? Eu acho que eu gostei mais do pupunha. Eu vou até provar de novo. Eu achei bem parecido. Mas eu acho que eu fico com pupunha. Tá vendo que interessante? Como que é a coisa do sabor? Como que é a coisa do sabor e do paladar de cada um?
Por isso é que a gente tem que respeitar sempre a opinião do outro.